No sertão de Pernambuco, o sol queima de um jeito que parece pessoal. Como se o céu tivesse briga velha com a terra e a terra, teimosa, recusasse a morrer. Foi nesse chão rachado, nessa disputa antiga entre o fogo lá de cima e a poeira cá embaixo, que Enedina chegou ao mundo. Não se sabe o ano ao certo. O sertão não conta tempo, conta sangue. E sangue naquele dia foi o que não faltou. Reza a lenda que era uma quinta-feira de agosto. Sol de rachar quenga de jumento desde as 5 da manhã. O mandacaru rachado na frente da casa do Zé Conceição, pai dela, não dava sombra para ninguém há 3 anos de seca. A terra estava tão ressequida que os bichos não cantavam mais. O silêncio era de morte. Dona Teresa, mãe de Enedina, levou 12 horas para dar à luz. Parteira nenhuma aceitou chegar naquele fim do mundo. O rancho era longe do pé de serra. As estradas de chão estavam perigosas desde que o bando do coronel Zé Rufino começara a cobrar passagem nos caminhos. Zé Conceição fez o que pôde, mas nem ele nem Deus foi suficiente naquela noite. A criança saiu no exato momento em que Dona Teresa parou de respirar. Um silêncio. 2 silêncios. Então veio o choro. E foi assim que tudo começou. O vento que uivava havia dias parou. Parou feito estranho, feito espantado. As cabaças secas que pendiam no teto estalam uma após outra, como tiros distantes. O cachorro velho de Zé Conceição se levantou da sombra onde dormia há horas e caminhou até a porta do quarto, onde ficou sentado em silêncio, de costas para dentro, olhando para o mato, feito quem vigia. E Zé Conceição, que era homem de poucas lágrimas e muita dureza, chorou. Não pela mulher morta, chorou porque viu os olhos da filha recém-nascida. Esses olhos, compadre, esses olhos não são de criança. São de quem já viveu uma vez antes e voltou para cobrar. Olhos pretos, fundos como grota funda, queimando como brasa que o vento acende mas não apaga. As velhas da redondeza que vieram ver o corpo de Dona Teresa, ao olhar para a menina, fizeram o sinal da cruz, mas não de medo, de reverência, como quem reconhece algo maior do que entende. Essa é milagre, murmurou a mais velha delas, tia Gracinha, que tinha 90 anos e dizia que via o futuro na borra do café. Ou é da nação, emendou a vizinha. E tia Gracinha, sem tirar os olhos da criança, respondeu devagar: e qual a diferença, minha fi? Zé Conceição enterrou a mulher no quintal, debaixo do único pé de um buzeiro que sobrevivera às 3 secas. Fez uma cruz de madeira, rezou o que sabia e voltou para dentro, para olhar de novo para a filha que havia matado a mãe ao nascer e que, no entanto, não parava de olhar para o teto com aquela seriedade incompreensível de recém-nascida que parece saber de tudo. Ele a chamou de Enedina, nome da avó, mulher que também era desse tipo. Aquele tipo de mulher que entra numa sala e o ar muda de qualidade. O sertão não estava recebendo uma criança, estava recebendo uma sentença. Anos depois, quando o nome de Enedina já era sussurrado da Bahia ao Ceará, os mais velhos de Exu contariam essa história toda. Contariam que o vento que parou naquele dia de agosto nunca mais voltou a uivar da mesma forma. Que quando o vento soprava forte dali para frente era diferente. Era mais direto, mais intencional, como quem tem destino certo. Até hoje tem quem jure que viu, nas noites de temporal, a sombra de uma mulher de cabelo solto montada no próprio vento. E ninguém fica de boca aberta quando ouve isso. Porque quem conheceu Enedina sabe, ela nunca precisou de cavalo para ir longe. Tem criança que nasce dócil, tem criança que nasce brava. Enedina nasceu de outro jeito. Nasceu com um fio interno que as pessoas tentavam puxar e ele não cedia. Não era teimosia, era outra coisa. Era uma certeza silenciosa de que a ordem do mundo estava errada e que ela não devia nada a essa ordem. Aos 6 anos já montava o cavalo do vizinho sem pedir licença. Aos 8, Zé Conceição tentou ensiná-la a fazer beiju como a mãe fazia. Ela aprendeu em meia hora, fez beiju melhor que o pai, e na semana seguinte estava do lado de fora, aprendendo a amolar faca no pedregulho do rio. Painho,
disse ela com a voz mais séria que uma menina de 8 anos tem direito de ter. Beiju não mata ninguém, mas faca mal amolada mata de jeito feio. Zé Conceição ficou sem resposta. Isso ia acontecer muitas vezes ainda. O pai era vaqueiro por conta própria, meia dúzia de reses, um pedaço de terra que mais parecia promessa do que realidade, e uma dignidade de pobre que se sustentava na própria teimosia de trabalhar. Enedina cresceu junto com ele no mato, na caatinga fechada, aprendendo a ler o vento, a sentir a seca antes dela chegar, a encontrar água onde o olho nu não via nada. Aprendeu a atirar na madrugada porque à noite o som do disparo não carrega longe. Aprendeu a montar feito cavaleiro, com o corpo todo presente na sela, não como as moças ensinadas a sentar de lado com vergonha da própria força. Tinha 10 anos quando aconteceu a primeira humilhação. Não para ela, para Zé Conceição. E foi isso que virou a chave dentro dela. O coronel Zé Rufino mandara um feitor cobrar renda de uma faixa de terra que o velho cuidava há 15 anos. 3 braças, pouco mais. Mas era a terra do roçado, do feijão, do único dinheiro que entrava. O feitor chegou a cavalo com 2 capangas e falou com Zé Conceição como quem fala com cachorro sarnento, sem descer do cavalo, sem tirar o chapéu, sem dar bom dia. Zé Conceição ficou com o chapéu na mão o tempo todo. Falou baixo, assentiu, prometeu o que não podia cumprir. E quando o feitor foi embora rindo, Enedina percebeu que o pai não tinha olhado para cima nenhuma vez durante toda a conversa. Essa noite ela não dormiu. Ficou na porta do rancho, olhando para a estrada de chão, queimando por dentro de um fogo que não tinha nome ainda. Mas estava escrito nas estrelas. Ela encontraria o nome para esse fogo. E quando encontrasse, o sertão inteiro ia sentir o calor. Painho, por que o senhor tirou o chapéu para ele? Zé Conceição demorou um tempo sem responder. Depois disse, porque ele tem o poder, fia. E Enedina, 12 anos, olhou para o pai com aqueles olhos de brasa e disse, então eu vou ter o poder. Ele não riu. Ele olhou para a filha e sentiu aquele frio que só as pessoas muito perspicazes sentem quando ouvem uma verdade antes da hora. Não se avexe não, fia, disse ele baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Mas Enedina já não estava ouvindo. Ela olhava para o horizonte, para o sol morrendo vermelho na caatinga, com aquele jeito dela que as pessoas depois chamariam de assombro, como alguém que está vendo bem ali na frente o que ainda vai acontecer. Naquele ano, ela aprendeu a usar o facão. Aprendeu com o próprio pai, que sem entender muito bem o que estava fazendo, foi passando para ela tudo o que sabia. Como se o sertão, através das mãos de Zé Conceição, estivesse armando a própria lâmina que um dia ia cortar fundo. Há coisas que o sertão sabe antes da gente. A poeira que levanta diferente quando vem cavalo em galope com intenção ruim. O silêncio que não é silêncio. É o silêncio de quem está aguardando. Os pássaros que param de cantar uma hora antes do que vai acontecer. Enedina aprendeu a ler esses sinais desde menina. Por isso, na manhã em que os jagunços do coronel Zé Rufino chegaram ao rancho do pai, ela já estava acordada antes do sol, esperando. Foram 4 homens, a mando de cobrança de terra, as mesmas 3 braças, agora reclassificadas como terra do coronel por um papel que ninguém nunca tinha visto, mas que o juiz da comarca havia carimbado na véspera. Zé Conceição saiu para conversar. Enedina ficou na janela, dedos apertados no batente de madeira. Não era conversa, era sentença. O capanga mais velho, um caba marcado com uma cicatriz do olho até a boca, disse que Zé Conceição tinha 3 dias para sair da terra ou ia sair de outro jeito. Zé Conceição tentou falar. O capanga não deixou. Puxou o cavalo para cima do velho, empurrou. Disse uma coisa baixo que Enedina não ouviu, mas que fez o pai recuar 2 passos. E então foi embora, com os outros em galope, levantando a poeira de quem sabe que não vai ter resposta. Mas o sertão tem memória longa. 3 dias depois, antes do prazo, os jagunços voltaram. E dessa vez não vieram conversar.
Zé Conceição estava no roçado quando chegaram. Enedina estava dentro do rancho e ouviu os 2 tiros. Saiu correndo. O pai estava caído entre o feijão. 2 buracos no peito. Morrendo, mas ainda olhando para o céu com aquela teimosia da gente que não aceita que chegou a hora. Ela se ajoelhou. Ele respirou uma vez ainda. Olhou para ela e morreu. Nenhuma lágrima. Esse é o detalhe que todo mundo conta depois. Que Enedina não chorou. Ficou de joelhos ali, com a cabeça do pai no colo, olhando para a terra rachada ao redor. E não saiu uma lágrima. As vizinhas que chegaram depois disseram que o que tinha no rosto dela era pior do que choro. Era aquele tipo de silêncio que precede temporal. A calma de quem já decidiu. Ela enterrou o velho sozinha, com as próprias mãos. Ninguém se ofereceu para ajudar. Ninguém queria se misturar com o que estava prestes a acontecer. Fez a cova funda, debaixo do umbuzeiro, do lado de Dona Teresa. Desceu o corpo com cuidado. Jogou terra. Fincou uma cruz de madeira e então pegou a faca de cabo de chifre que o pai guardava na cinta e a encostou na cruz como quem deixa recado. Voltou para dentro do rancho. Esperou a noite fechar. O capanga da cicatriz, o que voltou no dia seguinte para verificar se o velho tinha obedecido, foi encontrado na estrada de chão ao amanhecer. Um talho limpo no pescoço. Nas mãos dele, dobrado entre os dedos já frios, um pedaço de pano arrancado da saia de Enedina. Para ninguém duvidar de quem tinha feito. E para todo mundo entender que ela não tinha medo de ser reconhecida. A vila de Sertânia soube até o meio-dia. O coronel Zé Rufino soube antes do almoço. E Enedina, 16 anos, cabelo solto, faca nova na cinta, já estava no caminho para um lugar onde o coronel não ia encontrá-la tão cedo. A vingança tinha começado, mas Enedina já sabia. Essa era apenas a primeira morte. O coronel Zé Rufino ainda estava vivo. E cabra jurado não dorme bem em cama de pena. Enterrou o passado com sangue. E o sertão, que tudo vê, abriu a caatinga fechada na frente dela como quem dá passagem a um espírito que ainda tem conta por cobrar. Ouricuri, numa noite de arrasta-pé, era barulho de sanfona, cheiro de cachaça, poeira subindo no ar da festa que misturava com fumaça de cigarro. Era também lugar onde homens valentes iam para ver quem era mais valente, e às vezes um deles não voltava andando. Enedina chegou naquela noite com 19 anos, cabelo comprido solto nas costas, e uma presença que as pessoas sentiam antes de ver. Corisco, Cristino Gomes da Silva Cleto, o diabo louro, o homem que Lampião temia o suficiente para respeitar, estava encostado numa parede do lado de fora do barracão, chapéu inclinado, olhos que não descansavam nunca. Tinha a reputação de ter atirado mais de 300 homens. Tinha a reputação de não tremer. Tinha a reputação de não olhar 2 vezes para nenhuma mulher na vida. Quando Enedina passou, ele olhou 3 vezes. Não era a beleza, embora a beleza ela tivesse de um jeito sertanejo que não pede permissão. Era o jeito de andar, como quem não está passando por um lugar, mas tomando posse. Como quem sabe que é perigosa e não se preocupa com isso. Era o olhar, aqueles olhos pretos que varriam o ambiente sem apressar, sem se fixar em nenhum homem por tempo suficiente para parecer interesse. Era uma mulher que olhava para cima de todos como quem observa o horizonte, com distância e julgamento. "Essa aí é minha cobra", murmurou Corisco para ninguém. O cabra do lado não entendeu bem o que ele disse. Perguntou: "Como, chefe?" Corisco não respondeu. Ficou olhando até ela entrar no barracão. Ele mandou chamar. Ela não foi. Mandou de novo com um bilhete no segundo mensageiro. Ela devolveu o bilhete com a própria letra de quem não aprendeu a escrever direito, mas escreveu com ódio suficiente para compensar. Homem que manda buscar mulher como manda buscar encomenda não merece nem resposta. Mas aqui vai. E embaixo uma só linha. "Se quer me conhecer, venha você." O mensageiro tremia quando entregou o bilhete. Esperava que Corisco atirasse nele. Corisco leu 2 vezes. Dobrou. Guardou no bolso. E foi.
Essa foi a única vez na vida de Corisco que um homem foi atrás de uma mulher que ele mandou chamar e ela recusou. O bando inteiro ficou sabendo. Ninguém fez graça. Porque o jeito que Corisco foi, com o chapéu reto, o passo firme, os olhos acesos, deixava claro que aquilo não era fraqueza. Era reconhecimento. Conversaram até o amanhecer. O que disseram, só eles sabem. Mas quando o sol raiou na Caatinga, Corisco saiu com aquela expressão de quem foi para a guerra e voltou convencido de que perdeu, mas feliz com a derrota. E Enedina, ainda sentada no mesmo lugar, acendeu um cigarro e olhou para o horizonte com aquele olhar de quem acabou de fechar um acordo importante. 3 semanas depois ela estava no bando, não como mulher de Corisco, como parceira de Corisco. Distinção que ele mesmo fez questão de deixar claro para os cabras, no dia em que ela chegou com a mochila e a faca na cinta. Essa aqui não é de ninguém. Essa aqui é Enedina. Quem não souber tratar com respeito me avisa antes que eu economizo bala. O bando olhou para ela. Ela olhou para o bando. Silêncio pesado de lado a lado. E ali começou uma das relações mais intensas e ambíguas que o cangaço produziu. 2 espíritos do mesmo calibre, nenhum dos dois capaz de dobrar o outro. Os dois tentando o tempo todo e falhando e gostando de falhar. O bando de Corisco não era lugar fácil. Eram cabras bracos, homens que em outros tempos e em outras circunstâncias teriam sido perigosos por conta própria. Gente que nunca obedecera a ninguém antes de Corisco. E que obedecia a Corisco porque Corisco era mais perigoso que todos eles juntos. Era essa a lógica do cangaço. Respeita quem pode te matar mais rápido. Quando Enedina chegou, a primeira reação foi silêncio. Depois, quando Corisco virou as costas para ir cuidar do cavalo, vieram os testes. O primeiro veio de Zé Pereiro, um caba de 1,90 m, mãos grandes como pás, com uma reputação de ter matado 2 irmãos por desentendimento de cartas. Chegou por trás dela enquanto ela arrumava o bornal e disse, com o tom de quem faz piada, mas não está fazendo: "Mulher no bando dá azar." Enedina não se virou. Continuou arrumando o bornal. Disse devagar: "Azar maior é o que você vai ter se não tirar a sombra das minhas costas." Zé Pereiro riu. Deu um passo na direção dela. Enedina se virou. Não com susto, não com agressividade, mas com aquela calma de quem sempre soube que o momento ia chegar. E cravou a ponta da faca a 2 dedos do pescoço dele. Rápido demais para ele ter reagido. O fio do aço tocando a pele sem cortar ainda mais firme. "Agora você vai escolher", ela disse com a voz mais baixa do que qualquer grito conseguiria ser. "Ou o pescoço pede desculpa, ou o pescoço paga." Zé Pereiro escolheu pedir desculpa. O segundo teste foi mais sutil. Numa emboscada planejada a uma tropa de gado de fazendeiro aliado do coronel Zé Rufino, o bando foi emboscado em vez de emboscar. Alguém tinha avisado. A fuziladeira durou meia hora. 2 cabras feriram, um cavalo morreu e o plano virou poeira. Depois, no rancho escondido, Corisco xingou e ameaçou e exigiu saber quem tinha delatado. Enedina ficou calada enquanto todos falavam. Depois, quando o silêncio baixou, disse uma coisa só: "O erro não foi a delação. O erro foi a rota." Desdobrou um pedaço de couro com o caminho riscado a carvão. "Esse aqui é o caminho que a gente tomou. Esse aqui", riscou uma linha diferente, "é o caminho que a tropa usa de verdade." Alguém não fez reconhecimento direito. Corisco olhou para o traço dela. Olhou para o homem que tinha planejado a emboscada. O homem baixou a cabeça. Corisco olhou de novo para Enedina, e naquele olhar havia uma coisa rara nele. Admiração genuína, do tipo que ele não sabia muito bem como usar no rosto. A partir dali, os planos passavam primeiro pela mão dela. O bando nunca chamou isso de obedecer Enedina. Chamavam de consultar a cobra antes de sair. Era a mesma coisa. Mas o sertão é um lugar onde as palavras precisam pousar certo para não levantar tempestade. Ela tinha um gesto que virou marca. Antes de qualquer ação importante, ela pegava a gilete que guardava dentro do rosário. Um rosário de madeira escura que nunca tirava do pescoço.
e passava o polegar devagar pelo fio da lâmina. Não cortava, só testava. E quem a observava fazer isso sabia. Quando a gilete sai do rosário, alguém vai sentir o talho. O bando aprendeu rápido. O cangaço era caos com código. Por fora parecia selvageria pura, tiroteio, sangue, gado roubado, fazenda queimada. Por dentro era uma estrutura de poder tão precisa quanto qualquer exército. Quem manda em quê? Quem tem acesso a quê? Quem sabe de quê? E o que Enedina entendeu, rapidamente, era que o poder real não estava no gatilho. Estava na informação. Em 2 meses, ela tinha uma rede de informantes que Corisco levou 3 anos para construir. Ela não precisou de ameaças. Precisou de escuta. Enedina ouvia como poucas pessoas ouvem, com o corpo inteiro voltado para o outro, com aquela atenção que faz a gente se sentir a pessoa mais importante do mundo. E as pessoas contavam coisas. O mascate de Ouricuri que passava de vila em vila, vendia tecido e comprava segredo. A lavadeira da casa do coronel que lavava as calças sujas e ouvia os planos de longe. O menino que levava recado do juiz para o padre e decorava tudo que as 2 pontas diziam. Enedina ouvia tudo, guardava tudo. E quando precisava usar, usava com precisão de quem não desperdiça. O dinheiro dos resgates passou a ser contado por ela. Corisco ficou surpreso, não pela competência, mas pelo resultado. O dinheiro rendia mais. Nada sumia misteriosamente. Os cabras recebiam o combinado e ficavam mais tempo sem reclamar. Era o tipo de coisa que parecia simples, mas que, no caos do cangaço, era rara como chuva em agosto. Ela organizava as punições também. Isso era o que mais assustava. Não a dureza, mas a exatidão. Quando um cabra do bando roubou para si em vez de dividir, Corisco queria matar. Enedina disse que não. Mata agora. A gente perde um tiroteio. Deixa ele saber que a gente sabe. Deixa ele esperar. O cabra passou 15 dias esperando a punição. Quando chegou, exclusão do bando, entregue nu na estrada mais movimentada, ele já tinha enlouquecido de medo. A punição foi pior do que a morte. O bando entendeu a lição melhor assim. Corisco a consultava antes de cada decisão importante. No começo fazia isso em privado, com aquele orgulho masculino que precisava acreditar que a ideia era sua. Com o tempo, cansou da encenação. Passou a perguntar diretamente na frente de todos, e os cabras aprenderam a aceitar isso como coisa natural, como se sempre tivesse sido assim. Um cangaceiro novo que chegou ao bando semanas depois, perguntou a Zé Pereiro: quem manda aqui, o Corisco ou a mulher? Zé Pereiro pensou um momento e respondeu: Corisco manda nos homens, Enedina manda no Corisco, você faça suas contas. A cena icônica já estava formada. Toda vila onde eles paravam, toda feira onde chegavam, toda capelinha de beira de estrada onde Enedina entrava, ela acendia o cigarro na vela do altar. Não era desafio, não era provocação deliberada, era hábito. Um gesto cotidiano que, executado por ela, naquele corpo com aquela expressão, tornava-se declaração. A vela do altar era de Deus, o cigarro era dela. E ela não via razão nenhuma para separar as 2 coisas. O padre de Arcoverde reclamou uma vez. Só uma vez. E depois ficou calado, que nem bicho falava. Foi debaixo de um céu sem lua que a lenda maior nasceu. Noite de outubro, São José do Egito, numa casinha de taipa com porta de madeira podre que qualquer vento mais determinado teria aberto. Enedina estava sozinha. Corisco e o bando tinham se espalhado pelas redondezas depois de um tiroteio com a força volante que custou 3 cavalos e muita munição. Ela ficara naquela casa para se recuperar de um corte no braço que o bando não sabia que era mais fundo do que ela deixava parecer. 11 jagunços do coronel Zé Rufino cercaram a casa antes da meia-noite. Vinham pelo filho do patrão, um moço morto 2 meses antes numa tocaia que ninguém provara que ela armara. O coronel provara a si mesmo e mandara 11 dos seus melhores cabras para cobrar. 11 homens, armados,
cercando uma mulher sozinha, ferida, sem bando. Enedina acordou com o barulho das esporas na terra batida. Ficou deitada na rede um momento. Ouviu, contou, 11 passos de jeitos diferentes. Ouviu o cochicho lá fora, o chefe distribuindo os homens. Ela estava de tocaia antes de eles saberem que estava acordada. Não pegou a espingarda, não acendeu lamparina. Pegou apenas o rosário do pescoço, aquele rosário de madeira escura, e tirou a gilete de dentro. Passou o polegar pelo fio. Estava afiada como o pecado de Sexta-feira Santa. Ficou sentada na rede no escuro. O primeiro jagunço abriu a porta devagar. O silêncio era de morte lá dentro. Ele esperou os olhos adaptarem. Viu a forma dela na rede, ainda quieta. Achou que dormia. Entrou. Não saiu. O segundo entrou porque o primeiro demorou. Não saiu. Depois disso, a narrativa fragmenta, porque ninguém viu e ninguém que entrou voltou para contar. O que o povo sabe é o que o amanhecer mostrou. Os 11 jagunços estavam caídos na rua de terra em volta da casa, cada um com um talho limpo na garganta, quase cirúrgico, como faz quem conhece anatomia ou quem aprendeu no acerto de contas. Não havia rastro de luta, nenhuma coisa quebrada dentro da casa, nenhum tiro disparado. A espingarda estava no mesmo canto onde Enedina a tinha deixado. Sobre o peito do chefe dos jagunços, a gilete, ainda brilhando com sangue seco, abandonada como quem deixa a assinatura. Diz que até hoje, quem passa de noite por aquela rua em São José do Egito, aperta o passo sem saber direito por quê. É memória do lugar. O sangue impregna a terra de um jeito que não sai com chuva. A versão que o povo mais conta é que ela matou os 11 sem levantar da rede. Que cada homem, ao entrar e ver aqueles olhos pretos no escuro, via o próprio inferno refletido ali, e entregava o pescoço como quem entrega a alma a quem tem direito. Que ela não se apressou em nenhum momento. Que foi quase cerimonial, como um sacrifício que o sertão exigia há tempo, e ela apenas cumpriu. Quando o dia raiou e a vila começou a acordar, Enedina havia desaparecido como fumaça. A porta da casa estava aberta, a rede balançando no vento, e os 11 corpos dispostos quase simetricamente ao redor da casa, com uma precisão que gelava mais do que o próprio sangue. O coronel Zé Rufino, quando soube, ficou 3 dias sem falar. Mandou buscar informação. Voltou o mensageiro com nada. O nome de Enedina se expandiu naquela semana por todo o sertão pernambucano como faísca em capim seco. E o que expandia não era medo comum. Era aquele tipo de admiração que o povo guarda para quem faz o que todo mundo queria ter coragem de fazer. A vingança foi mais doce que rapadura. E o coronel que mandara matar o pai dela por 3 braças de terra, agora sabia. Tinha acordado uma dívida que os 11 não tinham sido suficientes para pagar. Quando a notícia chegou a Corisco, ele estava numa grota funda nos limites do Ceará. Ouvia com o rosto fechado, enquanto o mensageiro descrevia os 11 corpos, a gilete, o silêncio da noite inteira. Quando o mensageiro terminou, Corisco ficou quieto um tempo longo. Então disse devagar, com aquela voz que tinha aprendido a guardar, para quando as coisas eram sérias: "Minha cobra, nem o diabo segura essa mulher." E riu, com orgulho e medo ao mesmo tempo, misturados num riso que os cabras do bando nunca tinham ouvido antes. Mas em São José do Egito, o riso estava longe. A vila acordou naquela manhã com o povo correndo que só alma penada pelas ruas, cada um indo ver os corpos e voltando mais pálido. O padre rezou sobre os 11 sem conseguir terminar a oração. Parou no meio, fechou o missal e disse tremendo que aquilo não era obra humana. "Essa não é mulher. É o castigo que Deus mandou pra gente em forma de fêmea." Depois foi pra casa trancar a porta. O coronel Zé Rufino mandou a Força Volante investigar. A Força Volante chegou, olhou pra rua, olhou pra casa de taipa, olhou um pro outro. O sargento escreveu no relatório que os jagunços tinham sido mortos por bando desconhecido em número indeterminado.
Era mentira descarada que todo mundo aceitou, porque a verdade, que uma mulher sozinha e ferida tinha matado 11 homens sem fazer barulho, era mais difícil de sustentar num papel oficial. Mas o povo sabia, toda a vila sabia, mas ninguém falava em voz alta. Essa é a lei do sertão quando algo passa do tamanho do que as palavras conseguem segurar. O silêncio vira homenagem. Mulheres da vila foram ao local ainda naquela semana e deixaram flores secas e fitas coloridas na porta da casa de Taipa. Ninguém organizou. Aconteceu naturalmente, como acontece quando o povo reconhece, sem poder explicar, que algo sagrado passou por ali. Não era devoção pela violência. Era devoção pelo que a violência representava. Uma mulher que não pediu licença, não pediu perdão, não pediu proteção. Uma mulher que o sertão todo sabia que tinha sido abandonada, que havia perdido o pai, que havia enfrentado sozinha o que nenhum homem da vila tinha enfrentado e que havia cobrado a conta na moeda exata em que foi cobrada dela. O nome de Enedina começou a ser pintado em pedra, nas grotas, nos paredões da Caatinga, como os cabras pintavam o nome de Lampião, às vezes com carvão, às vezes com o dedo molhado em argila. Uma vez, e isso Enedina soube e nada disse, só endureceu a expressão, com sangue. Toda a vila sabia, mas ninguém falava, porque quando o povo cala assim, não é por medo, é porque algumas histórias são grandes demais para caber em voz comum. Corisco voltou para ela 2 semanas depois. Chegou no acampamento, viu ela sentada no chão amolando a faca nova que havia substituído a gilete deixada no peito do chefe jagunço. Ficou olhando. Ela não olhou para cima. Continuou amolando. Ele se sentou do lado. Ficaram assim um tempo, com o sertão ao redor, e o silêncio entre eles carregado de tudo que não era dito. Corisco, que não elogiava ninguém em vida, disse uma coisa só. Você me faz com medo, Enedina. Ela parou de amolar. Olhou para ele e disse, bem, agora você sabe como o sertão se sente quando você chega. Corisco não respondeu, mas nunca mais dormiu tão profundo quanto dormiu aquela noite, com a cabeça encostada no ombro dela, sabendo que enquanto ela estivesse ali, nem o diabo nem a força volante achavam ele. Tem amor que não cabe nos nomes que o povo usa. Namorico é pequeno demais. Chamego é doce demais. Sofrência é fraco demais. O que havia entre Enedina e Corisco era uma coisa de outro calibre. 2 espíritos de igual tamanho em atrito constante, produzindo luz e calor, e às vezes incêndio, nunca chegando a se destruir, porque cada um reconhecia no outro o único ser do mundo que poderia destruí-lo. Ela nunca foi dele. Essa era a distinção que ele próprio havia estabelecido no primeiro dia, e que ela cobrava sempre que preciso. Eram parceiros, e parceiro, no código do cangaço de Enedina, significava igual. Não tinha dono, não tinha ordem, tinha acordo. Mas havia dor nesse acordo. Havia noites onde Corisco olhava para ela com aquele olho de homem que amou sem saber o tamanho do que estava amando, e ela via o quanto ele queria mais do que ela estava disposta a dar. Ela não era cruel com isso. Era honesta. E no sertão, honestidade às vezes dói mais que crueldade. O dia em que ela desafiou a ordem dele pela primeira vez foi sobre um menino. O bando havia capturado um filho de um fazendeiro aliado do coronel Zé Rufino. Um menino de 14 anos, que estava no lugar errado por azar de família. Corisco queria matar. Mensagem clara. Custo alto para o inimigo. Enedina disse não. Corisco disse que ia matar. Enedina se colocou na frente do menino. Não com grito, não com apelo. Com aquela calma que era mais perigosa que qualquer grito. Você mata esse menino, você me perde. Você perde o bando que me respeita. E você vira o tipo de homem que o seu pai te criou para não ser. Escolha. O silêncio que se seguiu durou talvez 2 minutos. Para quem estava vendo, pareceu 2 anos. Corisco olhou para ela. Ela devolveu o olhar sem piscar. E Corisco, que tinha matado 300 homens, que havia enfrentado a força volante armado até os dentes,
que não abaixava a cabeça nem para Lampião, desviou os olhos primeiro. O menino foi solto na estrada com um recado para o pai. Corisco não falou sobre o assunto nunca mais, mas o bando ficou sabendo. E a partir dali, quando havia decisão difícil, os cabras esperavam ver o que Enedina dizia antes de saber o que achar. Havia também, entre os dois, os momentos que nenhum deles falava, mas que existiam com toda a força que as coisas têm quando não são ditas. Madrugadas onde o sertão estava quieto e eles ficavam sentados lado a lado, num lajedão, olhando as estrelas. Sem palavras, sem necessidade. O tipo de companhia que a gente só encontra uma vez, se tiver sorte, e que nunca é suficiente porque sempre é escassa. Corisco, que era homem de ação e de sangue, tinha nela o único lugar do mundo onde parava. E ela, que tinha aprendido desde cedo a não precisar de ninguém, tinha nele o único ser que ela permitia perto o suficiente para machucar, e que até então não tinha machucado. Essa era a distância que ela mantinha. Não por falta de sentimento, por excesso de memória. Porque Enedina sabia com a certeza das pessoas que viram demais cedo demais, que tudo que se ama no sertão está sujeito a ser levado pelo sol, pela seca ou pela bala. E ela não estava disposta a enterrar mais ninguém debaixo do umbuzeiro. Uma pausa da lenda para você. Se a história de Enedina te pegou pelo pescoço desse jeito, é porque você é o tipo de pessoa que entende que história boa não é só entretenimento, é alimento. O sertão sempre soube disso. Aqui no Onde a Bala Canta, a gente tem um lugar só para quem não consegue ouvir meia história e parar. Um espaço que vai além dos episódios, com histórias completas, materiais que você não acha em nenhum outro canto. E uma comunidade que respeita o cordel tanto quanto o streaming. Se você quer fazer parte disso e consumir cada história até o fundo do copo, o link está aqui embaixo. Entra na grota com a gente. Entrar na comunidade Onde a Bala Canta, agora de volta ao sertão. Porque Enedina ainda tem conta para cobrar. Há um momento na vida de cada lenda em que a lenda resolve parar de ser discreta. Até ali, Enedina tinha sido poder nos bastidores. A mão que organiza, o cérebro que planeja, a presença que calibra. O fogaréu de bala ficava em nome de Corisco. O crédito, em nome do bando. Ela aceitava isso com a paciência de quem sabe que o crédito verdadeiro não precisa de nome. Precisa de resultado. Mas depois da noite dos 11, o nome dela estava no ar de qualquer forma. E Enedina decidiu que se o nome estava solto, o nome ia trabalhar. A primeira ação solo foi no cartório de custódia. O cartório guardava os títulos de terra que o coronel Zé Rufino havia registrado fraudulentamente ao longo de 20 anos. Papéis que tinham tirado terra de centenas de famílias, incluindo a do pai dela. Enedina entrou de manhã, quando o cartorário estava sozinho, com 2 cabras seus na porta. Não havia violência. Havia instrução clara. Você vai me mostrar onde ficam os títulos do coronel Zé Rufino. Ou eu queimo o cartório inteiro e você junto. Escolha. O cartorário escolheu mostrar. Enedina pegou os títulos. Levou para fora. Na praça em frente ao cartório, na frente de quem passava, colocou fogo nos papéis um a um, lentamente, como quem acende vela em procissão. A fumaça subiu azul na manhã de sol. E o povo que parou para ver ficou em silêncio. Aquele silêncio reverente de quem testemunha algo que deveria ter acontecido há 20 anos e acontecia agora. Num ficou pedra sobre pedra daquelas fraudes. E Enedina, quando o último papel virou cinza, limpou o facão na saia devagar. Esse gesto de sempre, ritual e preciso como oração. E foi embora sem correr. A segunda grande ação foi contra o juiz de floresta, o mesmo que havia carimbado os papéis falsos de terra do coronel. Enedina não o matou. Seria fácil demais. Ela organizou uma humilhação pública e calculada. O juiz foi encontrado na praça da cidade, amarrado a um poste, com os próprios papéis fraudulentos colados no corpo com breu,
e um cartaz escrito em carvão pendurado no pescoço. O texto, com a caligrafia imprecisa, mas determinada de quem escreve com ódio suficiente: quem vende a lei, paga com a honra. Enedina. O nome no cartaz era novidade. Era a primeira vez que ela assinava. A partir dali, o nome de Enedina começou a ser sussurrado com mais medo que o de Lampião em certas rodas. Não porque ela matasse mais, mas porque ela escolhia. Lampião era força natural, como tempestade. Atingia tudo que estava na frente. Enedina era cirúrgica. Chegava, identificava, executava. E sempre havia uma lógica de justiça por baixo. Nunca gratuidade, nunca excesso sem motivo. Aquele código próprio dela, que os cabras do bando haviam aprendido a respeitar e os coronéis a temer. O coronel Zé Rufino, que agora não dormia bem em cama de pente, mandou mensagem para Lampião pedindo ajuda para conter ela. Lampião mandou de volta uma resposta curta: eu tenho os meus problemas, cuide dos seus. Mesmo Lampião sabia quando não era ele quem devia mexer numa cobra. A sombra do pecado rondava a vila de Serra Talhada naquele domingo de manhã. A missa das 7 estava cheia. O medo de Deus e o medo dos tempos faziam a frequência crescer quando as coisas ficavam difíceis. O padre Eustáquio era homem de 50 anos, voz grave, olhar firme, e a convicção inabalável de que a igreja era a última linha entre a civilização e o barbarismo do sertão. Enedina entrou pela porta lateral da igreja no meio do evangelho, sozinha, sem armas visíveis, mas o bando estava do lado de fora. Quem passava pela praça via os cavalos, via os cabras encostados nos pilares, via o silêncio que antecede coisa grande. A congregação percebeu ela antes do padre. Foi aquele tipo de onda, cabeça por cabeça virando devagar, um a um, da frente para o fundo e do fundo para frente, até o padre perceber que a atenção da missa havia mudado de direção. Quando ele olhou para o lado para onde todos olhavam, viu Enedina encostada na parede do lado, os braços cruzados, olhando para ele com aquela expressão de quem veio para ouvir, mas não prometeu concordar. O padre parou a leitura. O silêncio era de morte. Padre Eustáquio era corajoso à sua maneira, a coragem de quem acredita que tem proteção sobrenatural. Desceu do púlpito, caminhou pelo corredor central até ela. A congregação ficou estátua. Ele parou a 2 metros, levantou a mão com o crucifixo e disse, com a voz mais firme que conseguiu reunir: esta casa é de Deus. Quem entra aqui com sangue nas mãos não pode comungar com o sagrado. Em nome do Senhor, saia. Enedina o olhou por um tempo que pareceu eternidade. Depois, devagar, tirou o rosário de madeira do pescoço. Aquele rosário de onde ela guardava a gilete. Não tirou a gilete. Segurou o rosário na mão estendida para ele ver. Padre, ela disse, com a voz baixa o suficiente para todo mundo ouvir. Esse rosário pertenceu à minha mãe. Ela morreu para me dar a luz. O senhor acha que ela me mandaria embora da própria casa de Deus? Padre Eustáquio ficou sem resposta. Não por falta de argumento teológico, mas porque naquele momento ele viu nos olhos de Enedina algo que o desconcertou completamente. Não desafio, não ameaça. Dor. A dor seca, sem lágrima, de quem carrega um luto tão grande que nem o tempo do luto tem mais. E aquela dor, nos olhos dela, era mais sacra do que qualquer coisa que ele havia dito no sermão. Ele recuou um passo, depois outro, e foi pro púlpito de volta, sem dizer mais nada. Enedina ficou até o fim da missa. Ficou de pé, encostada na parede do começo ao fim. Não comunhou, não se levantou quando o padre chamou, mas ficou. E quando a missa terminou e o povo saiu, ela foi a última a sair. Parou na porta. Acendeu um cigarro na vela do altar, que estava perto da saída. Com aquele gesto lento e cotidiano que era a coisa mais blasfema e mais verdadeira que aquela igreja havia visto. O padre a acompanhou com o olhar da sacristia. Depois foi para o confessionário. Ficou lá 1 hora, sozinho, rezando para si mesmo. Naquele dia,
O povo da vila ficou dividido entre os que disseram que ela era o demônio em carne e os que disseram que ela era a única coisa verdadeiramente santa que aquela igreja havia recebido em anos. E até hoje, se você perguntar em Serra Talhada, metade vai dizer uma coisa e metade outra. O que eles concordam é isso. Nenhum deles foi embora naquele domingo sem ter sentido, por um momento, que estavam na presença de algo maior do que entendiam. O poder isola. Esse é o preço que ninguém menciona quando fala de liderança, de comando, de ser a pessoa que os outros temem e respeitam. Enedina sabia disso de um jeito que os livros não ensinam. Sabia no corpo, na distância que as pessoas mantinham, no jeito como as conversas mudavam quando ela entrava num lugar. Não era a solidão de quem não é amado. Era a solidão de quem é amado demais, de longe demais, com medo suficiente misturado no amor para manter todos a um passo seguro. Só havia um homem no bando que não mantinha essa distância. Berto, 23 anos, olhos claros de galego misturado, cangaceiro novo que chegara 6 meses antes fugindo de briga de família em Caruaru. Era bom atirador, cabra de fiar, e tinha o tipo de admiração por Enedina que ela reconhecia como perigoso desde o primeiro dia. Não era respeito, era encantamento. E encantamento, quando encontra a falta de correspondência, azeda num jeito feio. Enedina o tratou com a mesma frieza justa que tratava os outros. Não foi cruel, foi exata. E Berto foi interpretar aquela exatidão como esperança. Homens fazem isso. Confundem atenção igual com atenção especial. Confundem ser tratado com dignidade com ser escolhido. A traição veio de onde sempre vem no cangaço, de conversa no escuro com o inimigo. Berto mandou recado para a força volante sobre o esconderijo do bando, numa noite onde Corisco estava ausente, e ela estava mais vulnerável. O recado era completo: posição, número de homens, horário de guarda. Enedina soube antes da força volante chegar. Soube porque sempre havia uma rede de informação anterior à dela, a rede do sertão em si, que flui em sussurros de mascate e de lavadeira e de menino que leva recado e ouve tudo. Soube com 6 horas de antecedência. Não contou pro bando, não contou pra Corisco. Esperou. Quando a força volante chegou ao esconderijo, encontrou o acampamento vazio. Nenhum cangaceiro, nenhum cavalo, nenhum bornal. Apenas Berto, amarrado numa árvore no centro do acampamento, com um bilhete no peito, escrito pela caligrafia dela, em carvão, numa casca de umbuzeiro. Pra força volante, devolvo o que é seu. Pra Berto, cabra que não se endireita serve de exemplo. Berto foi solto pela força volante, mas nunca mais foi visto em nenhum bando do cangaço. Ninguém aceitou Caba marcado como traidor. Viveu o resto da vida naquela existência pior que morte que Enedina sabia muito bem construir. Não o fim, mas o peso. Corisco, quando soube, ficou um tempo olhando para ela com aquela mistura de admiração e inquietação. Você podia ter matado ele? Disse. Podia. Ela concordou. Mas isso aqui vai durar mais. O tema da solidão do poder nunca foi discutido entre eles. Mas Corisco, naquela noite, chegou mais perto do que o habitual. E ela, que raramente permitia isso, deixou. Porque até as mulher macho têm noites onde o peso de ser lenda pesa mais que osso. O sertão não perdoa a fraqueza. Mas a fraqueza que acontece sem testemunha não é fraqueza, é humanidade. E Enedina era humana por baixo da lenda. Sempre foi. Sempre seria. Até o fim. Tem um momento na vida de uma fera quando a gaiola, mesmo que seja a gaiola mais confortável do mundo, mesmo que a fera goste da gaiola, aperta. Não é ingratidão, é natureza. E a natureza de Enedina, que havia sido contida durante anos nos limites do bando, nos limites da parceria com Corisco, nos limites do que era praticável coletivamente, começou a reclamar espaço. As contas pessoais ainda não estavam pagas. O coronel Zé Rufino ainda respirava. Havia ainda os 2 capangas que sobreviveram àquela manhã em que o pai foi assassinado.
Um deles vivia em Arco Verde, outro em Pesqueira. Havia um juiz que havia carimbado os papéis de morte da mãe dela. Não os de terra, os outros, os que declararam que Dona Teresa havia morrido de febre de parto, sem registro de assistência, apagando o testemunho de que ela havia pedido parteira e sido negada por causa da interdição dos caminhos pelo próprio coronel. Essas eram as contas que nenhum bando conseguia pagar por ela. Eram pessoais demais. Precisavam de presença, de olho no olho, de que a pessoa que ia embora soubesse por que estava indo. Ela comunicou a Corisco que ia ficar sozinha por um tempo. Não pediu. Comunicou. Corisco ficou avexado, invocado, na verdade, porque sentia o perigo da situação e porque havia a dimensão humana que ele nunca admitiria. Não queria que ela fosse. "Você vai com quantos cabras?" ele perguntou. "Com nenhum." "Enedina." "Corisco." Ela o olhou, esse olhar que encerrava discussões. "As minhas contas são minhas. Cabo que for junto vira testemunha. E testemunha em negócio que não é dele vira problema." Ele ficou calado. Sabia que era verdade. Sabia também que não havia argumento que a detivesse. Então disse com aquela voz baixa de quem faz as pazes com o inevitável: "Você tem 6 meses. Depois disso eu te procuro." Ela sorriu. Raro aquele sorriso dela. Mais perigoso do que o facão. "Se me procurar antes dos 6 meses, eu tenho que te cobrar." Saiu num amanhecer de novembro, sozinha, com um cavalo, o rosário, a faca e aquela presença dela que precedia o corpo em 2 metros. O bando ficou olhando de longe. Ninguém falou nada. Era daquelas saídas que a gente sabe que vai lembrar pro resto da vida. O capanga de Arco Verde morreu em março. O de Pesqueira em abril. O coronel Zé Rufino, que tinha cercado a propriedade de Capangas desde que o nome de Enedina começou a aparecer nos cartazes da Força Volante, acordou em maio com a cabeça de seus 2 últimos jagunços alinhadas na soleira da porta e uma nota dobrada entre os 2 pescoços. "Falta você, mas você já sabe disso." O coronel Zé Rufino ficou doente de medo em junho. Morreu de infarto em julho. O médico assinou o atestado como causa natural. Enedina, quando soube, disse apenas: "Tava escrito nas estrelas que ele não ia ser homem o suficiente nem para morrer de bala." Em agosto ela voltou pro bando. Com 5 meses, um a menos que o combinado. Corisco não perguntou por que ela voltou antes. Ficou olhando para ela chegando no cavalo, com aquele andar de quem não tem pressa porque sempre chega na hora certa, e sentiu aquele frio quente que só ela produzia nele. A onça tinha saído. A onça voltou. E o sertão ao redor de tudo continuava exatamente como ela o havia deixado, esperando. O sertão engoliu a verdade sobre o que aconteceu naquela tarde de outubro em Poço Redondo. Engoliu de um jeito que o sertão sabe fazer. Guardou nos seus paredões de pedra, nas suas grotas fundas, nas suas caatingas fechadas, onde o segredo fica preso entre os galhos dos arbustos e ninguém chega para ouvir. O que se sabe é o que chegou antes da verdade, que foi uma emboscada grande, que a Força Volante usou informação boa demais para ser coincidência, que havia traição de novo. Não de dentro do bando dessa vez, mas de um intermediário que vendia informação para os 2 lados há anos e resolveu que a hora tinha chegado. Eram muitos mais do que o bando esperava. O fogaréu de bala começou antes do amanhecer, quando a maioria ainda dormia. Corisco acordou atirando. Era assim que ele dormia, com o instinto da guerra no corpo mesmo inconsciente. Enedina já estava de pé quando o primeiro tiro soou. Estava de pé, encostada na pedra, olhando para o horizonte como se soubesse que ia acontecer. O tiroteio durou quase 1 hora. Mais ligeiro que bala perdida, Enedina se movia entre as pedras, mais intuitiva do que calculada naquele momento, com a espingarda que raramente usava agora indispensável. 3 cabras do bando morreram. Outros 2 foram capturados. Corisco tomou um tiro no ombro. Grave o suficiente para tirar a força do braço atirador. Não grave o suficiente para matar de imediato, mas grave o suficiente para ser problema. A última cena que várias testemunhas da Força Volante contaram
Nos anos que se seguiram, era sempre a mesma imagem. Enedina, com o ombro sangrando também, um tiro de raspão que ninguém sabia de onde havia vindo, colocando Corisco no cavalo, segurando as rédeas, olhando para a força volante que avançava, sozinha entre o bando que havia recuado e o inimigo que avançava. E então ela fez uma coisa que nenhum dos soldados esqueceu. Tirou o chapéu, não em rendição. O chapéu dela, aquele chapéu de couro com a aba dobrada no estilo cangaceiro, que era a marca dela quanto a gilete. Tirou e levantou acima da cabeça, olhando diretamente para o avanço da força volante, como quem diz: me vejam. Saibam que foi aqui. Saibam quem era eu. O sargento que comandava a operação disse depois que deu ordem de avançar 3 vezes. Na terceira, os homens obedeceram. Nas primeiras 2, ninguém se mexeu. Ela pôs o chapéu de volta, bateu no flanco do cavalo de Corisco e virou. Foi em outra direção, atraindo o avanço para longe dele. Correu, não de medo, mas como quem abre espaço. Entrou na caatinga fechada. A força volante foi atrás. Nunca a alcançou. Quando o tiroteio parou e o dia clareou de vez, a força volante tinha 2 feridos e nenhum cangaceiro capturado. Corisco havia desaparecido com 2 cabras do bando. Enedina havia desaparecido sozinha, na caatinga, com um tiro de raspão no ombro e sem cavalo. O sargento escreveu no relatório que o bando foi dispersado e que a situação estava sob controle. Era mentira e ele sabia. A força volante sabia. O coronel que leu o relatório sabia. O sertão inteiro sabia. Mas às vezes a mentira que serve de relatório é a única forma que o poder tem de fingir que ainda é poder. Corisco foi capturado semanas depois num acampamento diferente, longe dali. A história dele tem fim documentado. Fim de sangue, como termina a maioria das lendas masculinas do cangaço. Mas o fim de Enedina, o sertão não entregou. Dire pra frente, só Deus sabe. E o sertão? E às vezes o sertão não conta nem pra Deus. Ninguém encontrou corpo. Nenhum relatório da força volante registrou captura ou morte de mulher naquele outubro. Nenhum padre de nenhuma vila do sertão pernambucano registrou sepultamento de mulher cangaceira naquele ano. O que existe são histórias, e o sertão é rico nelas, como é rico em pedra e pobre em água. A versão que os velhos de Exu contam é que ela entrou na caatinga e não voltou como mulher, que o sertão a recebeu de volta como parte dele, como o vento, como a poeira, como o calor que sobe do chão rachado e não tem destino certo, que ela virou aquela força que as pessoas sentem às vezes no fim da tarde, quando o vento sopra de um jeito diferente e os animais param de se mover, e há, no ar, uma qualidade de presença que não tem explicação. A versão que as mulheres mais jovens de Serra Talhada contam, baixo entre si, é que ela sobreviveu, que caminhou 3 dias com o tiro no ombro, bebendo da água que sabia encontrar onde ninguém mais via, comendo raiz que o sertão dá para quem sabe pedir, que chegou num lugar distante. Ninguém sabe qual, ninguém diz qual, porque parte da lenda é que o lugar precisa ser secreto, e que lá viveu uma vida quieta, sem nome, sem fama, mas com aqueles olhos ainda. Sempre aqueles olhos. O que não é versão, o que é fato, testemunhado, confirmado por gente diferente em tempos diferentes, é o seguinte. Em 1942, uma menina de 8 anos chamada Conceição, em Inajá, acordou com uma mulher sentada na beira da cama. Mulher velha, com cabelo branco solto nas costas, olhos pretos como brasa que o tempo não apagou. A mulher ficou olhando para a menina por um tempo. Então disse, com a voz de quem fala pouco, mas quando fala é verdade: você vai ter vida difícil, mas você vai ter vida. E foi embora. A menina nunca mais viu a mulher, mas cresceu. E sempre que alguém perguntava de onde vinha sua coragem, ela dizia que uma vez, quando menina, uma mulher tinha entrado no quarto dela e lhe dado permissão de ser brava. Em 1958, num paredão de pedra nas proximidades de Custódia, caçadores encontraram pintado em carvão, numa grafia que não era de criança, um nome. Apenas um nome.
Enedina. A tinta estava seca, mas não desbotada. Ninguém entendeu quem havia pintado ou quando. O paredão ainda existe. O nome também. Mulheres do sertão. Mulheres que nunca conheceram Enedina, que nasceram depois que a lenda foi lenda. Às vezes ficam com os olhos parados no horizonte de um jeito que faz os mais velhos arrepiar. Tá puxando corda com quem? Perguntam. E elas respondem sem saber de onde vem a resposta. Não sei, mas ela tá aqui. O sertão não perdoa a fraqueza, mas o sertão reverencia a força. E a força de Enedina foi do tipo que não cabe em certidão de óbito. Do tipo que o ar guarda, que a poeira guarda, que as pedras guardam. A força que as crianças absorvem sem saber quando crescem naquele chão e que as faz, um dia, olhar para cima de um obstáculo com aquele olhar específico. Não raiva, não medo. Certeza. Ela nunca pediu licença, nunca pediu perdão, nunca pediu amor. Pediu somente o que era seu de direito desde que chegou ao mundo num rancho de taipa, numa quinta-feira de agosto, com a mãe morta e o vento parado. Que o sertão a conhecesse pelo nome. E o sertão conheceu. E o sertão não esqueceu. Até hoje, quando o vento sopra forte nas noites sem lua, e os animais param de cantar e as mulheres olham para o horizonte com olhos de brasa, o povo cochicha, respeitoso, quase reverente. Lá vem Enedina. E o sertão inteiro se cala. Homem que passa, passa. Mas mulher que vira lenda, meu fi. Não cai nem com bala, nem com tempo, nem com esquecimento. Mulher assim só vive num lugar onde a bala canta. Onde a bala canta, quem viveu, viveu. Quem morreu, virou lenda. E lenda a gente conta aqui. Você chegou até o fim. Isso diz muito de você. Quem ouve história até o último segundo não é curioso por acidente. É gente que entende que o sertão tem mais para ensinar do que qualquer sala de aula. Se você quer continuar nessa jornada, com histórias completas, aprofundadas, contadas com esse mesmo respeito, pelo que o povo nordestino viveu e fez, a comunidade onde a bala canta é o seu lugar. Entra na grota com a gente. Se gostou, deixa o like e compartilha com quem merece ouvir história boa.